Meu nome é Verônica Lisboa, eu sou coordenadora de pesquisas da IES e vou falar para você sobre os nossos resultados envolvendo os nossos melhoradores, os nossos moduladores de microbiota, o IES-GOS e o IES-GOLF, na saúde intestinal e parâmetros imunes de cães. Para que a gente possa entender quais são os benefícios tanto do GOS isolado, já que nós não temos essas respostas dentro do organismo dos cães, quanto do blend de melhoradores, que é o IES-GOLF, uma pesquisa foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade do Estado de São Paulo, a USP, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, onde foram avaliados 24 cães saudáveis, machos e fêmeas, com idade inicial de 4 anos. Esse grupo ele foi dividido em tratamentos que eram o tratamento controle, ou seja, sem adição de melhoradores da microbiota, um grupo que foi alimentado com o IES-GOS e grupo que foi alimentado com o IES-GOLF. Foi um experimento que teve duração de 30 dias, com os 20 dias iniciais sem nenhuma avaliação, apenas com acompanhamento da saúde desses animais. Foram esses 20 dias sem avaliações porque foi considerado o período de estabilização da microbiota. Já que nós estamos modulando ela, a gente precisa dar um tempo para que ela seja novamente estabilizada e a gente tenha maior confiabilidade nos resultados que foram coletados. E aí, o que eles analisaram? Quais foram as variáveis? Foram analisadas variáveis tanto de saúde intestinal quanto de imunidade. Então, em relação à saúde intestinal, foram avaliados produção de ácidos graxos de cadeia curta, produção do ácido lático, e em relação à imunidade, foi coletado sangue desses animais no 30º dia de experimento e foi avaliado leucócitos polimorfonucleares, produção de espécies reativas ao oxigênio e o quanto que essas células fagocitavam os invasores. E nós tivemos excelentes resultados, tanto para os cães que ingeriram o IES-GOS, quanto para os cães que ingeriram o IES-GOLF. Além disso, também foram avaliados os scores fecais e a digestibilidade dessa ração. Como resultado de digestibilidade, a gente não foi apresentada nenhuma diferença, tanto na ração, nos animais que ingeriram as rações do tratamento controle, quanto com os moduladores de microbiota, e isso é excelente. Também não foi comprovado, não foi observada nenhuma rejeição do alimento. E a gente sabe que os cães eles têm o olfato e o paladar extremamente desenvolvidos. Então, qualquer alteração que porventura houvesse causada pelos moduladores, eles sentiriam e causaria rejeição na ração. E isso não foi observado em momento algum. Quanto ao score fecal, também se manteve dentro do padrão preconizado para cães dentro dessa idade. E o score fecal, ele é uma ferramenta muito utilizada pelos tutores ou pelos nutricionistas na hora de decidir pela ração que esses animais vão ingerir. Então, fezes muito moles ou muito úmidas ou fezes ressecadas não é o que é desejado. E aí isso não foi encontrado nos cães que foram alimentados com IES-GOS e IES-GOLF. Eles mantiveram durante todo o período experimental um score aceitável, um score fecal aceitável. Quanto às análises de ácidos graxos de cadeia curta e ácido lático, nós conseguimos observar com os dados um aumento expressivo desses dois componentes para os animais que foram alimentados com IES-GOS e IES-GOLF, o que para a gente é um excelente resultado. E é um resultado que nós esperávamos. Isso comprova que a microbiota desses animais foi modulada. Essas boas bactérias que existiam já e que existem no organismo dos animais, elas fizeram o aproveitamento dos moduladores da microbiota e produziram esses ácidos graxos de cadeia curta. O ácido lático também, ele foi bem produzido, foi mais produzido pelos cães que consumiram IES-GOS e IES-GOLF, sendo ele um contribuinte para a modulação do sistema imune, também foi um resultado positivo e desejado. Dentro desse estudo, dessa pesquisa, alguns parâmetros imunes também foram avaliados. E dentre esses parâmetros estão os leucócitos polimorfonucleares, e essas são células super importantes porque elas fazem parte da primeira linha de defesa do animal, tanto na imunidade inata quanto na imunidade adquirida.
Imunidade inata é aquela que o animal nasce com ela, é determinada geneticamente. E a imunidade adquirida precisa de um primeiro contato, seja com o vírus ou com a bactéria, para criar células de memória, para que se haja uma segunda exposição frente a esse patógeno, o animal consiga se defender, o sistema imune consiga responder de uma forma mais rápida, causando menos prejuízos para os animais. E aí o que os pesquisadores observaram é que nos animais alimentados com IES-GOS e IES-GOLF, essas células tiveram uma expressão maior no sangue desses animais. Para ver essa expressão da imunidade de uma forma mais acentuada, é necessário que esses leucócitos também produzam as chamadas espécies reativas de oxigênio, ou EROs. A gente também pode encontrar dessa maneira na literatura. E também ficou comprovado que o sangue dos cães alimentados com os moduladores da microbiota IES-GOS e IES-GOLF produziram mais essas espécies reativas de oxigênio. E por último, mas não menos importante, também foram avaliadas as capacidades de fagocitar dessas células do sistema imune. Essas células, após coletado sangue, eles foram desafiados, ou seja, foi posto em contato o sangue com células de E. coli e de Staphylococcus, para ver se realmente as células do sistema imune responderiam à presença desses desafios. E de que maneira que eles respondem em um primeiro momento? É fagocitando, englobando essas células invasoras. E mais uma vez ficou comprovado que os animais que ingeriram IES-GOS e IES-GOLF apresentaram células com uma atividade fagocítica maior. É muito importante falar que tanto IES-GOS quanto IES-GOLF foram melhores do que o tratamento controle, que não havia nenhum modulador da microbiota. E o IES-GOLF apresentou resultados mais expressivos ainda. E aí a gente lembra que dentro do IES-GOLF nós temos, além dos moduladores da microbiota MOS, FOS e GOS, nós temos também o beta-glucano. Então o beta-glucano ele teve uma ação muito pronunciada em relação à imunidade, já que a ação dele é direta sobre o sistema imune, enquanto que os moduladores de microbiota eles têm uma ação indireta sobre o sistema imune. Então, através desses resultados, os pesquisadores comprovaram os benefícios da inclusão do IES-GOS e do IES-GOLF nas rações dos animais. Existe ainda outro ponto muito importante, que é quanto tempo esses animais precisam ingerir esses moduladores da microbiota para que tenha um resultado, ou para que esse resultado atinja um máximo, atinja um pico. E essa é uma pergunta que a gente ainda não tem resposta na literatura, é muito vaga ainda não foi estudada. Mas esse mesmo grupo de pesquisadores, eles desenvolveram um segundo estudo para tentar dar um subsídio maior para essa resposta. Então foi desenvolvido também na mesma localidade pelos pesquisadores da USP, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, também com 24 cães saudáveis, machos e fêmeas. A diferença nesse experimento é que não durou somente 30 dias, para que pudesse ser avaliado um tempo maior e ver se, após os 30 dias, esses benefícios aumentariam. Então, eles fizeram essas avaliações em 30 e 60 dias. E os animais consumiram, da mesma forma que no primeiro experimento, eles consumiram dietas com tratamento controle, outro grupo consumiu dieta com IES-GOS e o outro grupo dietas com o IES-GOLF. Em relação às análises, foram feitas também análises em relação ao equilíbrio da microbiota e análises de imunidade também. Então, em relação às análises, foram feitas análises de parâmetros da microbiota, como ácidos graxos de cadeia curta, a expressão do ácido lático, amônia fecal. Nesse estudo também foi incluído o teor de amônia fecal, rejeição ou não da ração, das dietas por parte dos animais, e em parâmetros de imunidade foi avaliado a expressão da imunoglobulina A, a IgA, que é um fator extremamente importante quando a gente fala em imunidade adquirida. E aí foram avaliados, então, e comparados os resultados aos 30 e 60 dias.
E o que foi notado por esses pesquisadores é que já aos 30 dias, os resultados dos animais que ingeriram os moduladores da microbiota, Yes-GOLF e o Yes-GOS, eles já foram superiores em relação ao controle, ou seja, aqueles animais que não ingeriram nenhum modulador de microbiota. No 60º dia, ao final do experimento, os resultados que já eram bons, eles foram excelentes, ou seja, ao longo do tempo, a microbiota foi ficando mais modulada, juntamente com o benefício secundário inerente ao sistema imune, e com o passar do tempo esses benefícios foram mais expressivos. Então, os animais eles conseguiram fazer um melhor aproveitamento dos substratos oferecidos, as bactérias boas intestinais conseguiram fazer esse melhor aproveitamento, e tanto em relação a ácidos graxos de cadeia curta, produção do ácido lático, imunoglobulina A, foram resultados melhores. Esses resultados eles foram comparados ao longo do tempo, ao longo de 30 e 60 dias, e ficou comprovado que aos 30 dias, esses animais já teriam esses benefícios, já conseguiriam desfrutar dos benefícios da inclusão dos moduladores da microbiota. Mas ao longo do tempo, com o passar de mais 30 dias, ou seja, aos 60 dias de experimento, esses benefícios eles foram mais acentuados. Então, os animais conseguiram fazer, ao longo do tempo, um aproveitamento maior ou melhor dos moduladores de microbiota que foram fornecidos a eles através das dietas. Então, através desses resultados, fica claro e comprovado que Yes-GOS e Yes-GOLF são moduladores da microbiota, conseguem ser aproveitados de uma forma benéfica pelo organismo dos cães e são produtos, ferramentas, são soluções seguras e saudáveis para serem incluídas na nutrição animal. Pessoal, esses eram os dados que eu queria compartilhar com vocês. Para mais informações, eu e toda a nossa equipe estamos sempre à disposição. Acessem nosso site, nossas redes sociais, vejam mais sobre as ferramentas, as soluções que a IES tem a oferecer para a nutrição animal.